Ok, muito boa tarde. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, para mais um tempo juntos, na aula de número 8 de soteriologia. Hoje eu não vou prorrogar muito tempo, né, porque eu tive um problema de saúde nesses dias, né, e tive um problema no omoplata, né, direito aqui, no músculo, e uma ruptura, né, e doeu bastante e tá doendo muito. Por isso eu estou gravando a aula hoje, terça-feira, e mesmo assim estou sentindo ainda bastante dor, mas estou medicado, né? Vamos ter mais um tempo aqui juntos. Nessa aula de hoje, sobre justificação, gostaria de estender ela mais um tempo maior, mas não vou falar sobre esse tema nas próximas aulas também. Amém? Ok, então sejam muito bem-vindos a todos os alunos de Moçambique, da África, os alunos do Brasil, né? É uma alegria para nós poder compartilhar a palavra de Deus e vamos orar para nós iniciarmos. Precioso Pai, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós te agradecemos, te louvamos pelo privilégio que nós temos de abrir sua palavra e poder pensar com o Senhor. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, fala conosco nesse momento, Senhor. Nos instrui, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada aluno, cada aluna. Dá, ó Pai, um desejo imensurável de estudar a sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar sobre justificação. Sabe, amados irmãos, a justificação é o ato jurídico instantâneo no qual Deus declara o pecador perdoado. Deus declarou o pecador perdoado por meio da obra do Calvário, a obra de Jesus Cristo. Ele nos declarou, todos nós que somos nascidos de novo, perdoados, justos, baseando-se exclusivamente na obra de Cristo na cruz, recebida apenas pela fé. E esse é um ato da graça divina que remove a condenação que estava imputada a todos nós. Deus removeu toda a nossa condenação. Se você pode, abre a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, eu já falei muito sobre Romanos 3, versículo 24 a 28, né? Mas tem uma frase aí. Quem lembra a frase de Romanos 3, 24 a 26? Quem lembra? Se você lembrou, você está de parabéns, você é um bom aluno, né? Porque eu falei em várias aulas sobre essa frase, de Romanos 3, versículo 24 a 28. Né? Eu falei que... Deixa eu apagar aqui. Nessa aula nós temos uma aluna aqui muito especial assistindo conosco, aqui presencialmente. Né? Então, eu estou realmente animado, porque hoje, além de poder compartilhar essa palavra com os irmãos, é o meu aniversário, né? Amém? Vai ter bolo daqui a pouco, né? Vai. Aleluia. Aleluia. Então, Romanos 3, versículo 24 a 26, está escrito o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, pela fé, no sangue de Jesus, essa é a frase, hein? Fomos justificados gratuitamente. Pela fé, no sangue de Jesus, fomos justificados gratuitamente. Essa é a frase que resume aqui Romanos capítulo 3, 24 a 26.
né? Pela fé no sangue de Jesus, nós somos justificados gratuitamente, não por meio de obras, não por meio do nosso próprio mérito, mas gratuitamente, por meio da obra do Calvário, realizada por Jesus, onde Deus imputou a justiça que foi satisfeita no Calvário em nós, que éramos pecadores, e continuamos pecadores pela graça de Deus, salvos, né? Garantindo, né, cada um de nós a paz com Deus e a vida eterna. A vida eterna com Deus, sem depender de obras para a salvação, mas resultando nelas como fruto, as nossas obras como fruto de pessoas nascidas de novo. A justificação pela fé. Romanos 3, 28 está escrito. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. O homem é justificado pela fé, independente das obras, né? Então, da lei. Então, fomos justificados, né? Aqui em Romanos 8 afirma que a conclusão que Paulo chega, que nós fomos justificados exclusivamente pela fé, independente das obras da lei. Este versículo central ensina que a salvação é um dom gratuito de Deus, recebida apenas pela fé em Jesus Cristo, sem méritos humanos ou cumprimento de normas rituais, destacando a graça como base da justificação. A graça como base da justificação. O significado de justificação é uma declaração legal, divina, onde Deus declara o pecador justo, com base na obra de Cristo e não na obediência humana na lei. Não na obediência humana na lei. Paulo declara, né, aqui algo maravilhoso, que a fé é a base da nossa justificação, mas a fé é fundamentada na palavra de Deus, que fala que a obra consumada foi, é e será eternamente suficiente para nos perdoar de todos os nossos pecados. Então, aqui Paulo contrasta a fé com as obras da lei, indicando que tentar ser aceito por mérito próprio é inútil. Quando qualquer ser humano tenta, né, de uma forma ou outra, né, ser aceito diante de Deus pelo seu próprio mérito humano, é inútil. É inútil. Toda a obra foi Deus que fez, realizou e consumou por nós na cruz do Calvário. Fé somente. A fé não é uma obra que realizamos para merecer a salvação, mas um instrumento pelo qual nos apropriamos da justiça de Deus. Já falei várias vezes, né, que nós um dia ouvimos a palavra de Deus. O Espírito Santo gerou uma fé em nossos corações. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça. E nós confessamos Jesus como Salvador e nascemos de novo. Então, é um ato gratuito, independente do mérito humano. E a universalidade dessa fé justifica tanto judeus, gregos e gentios, incircuncisos, pois há um só Deus, o nosso Deus. Então, é a confirmação da lei. A fé não anula a lei, mas a confirma, pois reconhece que Cristo cumpriu o que a lei exigia. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 17, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. O que Paulo disse em Romanos 10, 4? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo que crê. Então, pela fé no sangue de Jesus, fomos justificados gratuitamente, sem mérito. A doutrina destaca que a justiça de Deus é revelada para todos os que creem, tornando a justificação uma questão de graça, não de dívida. Não de dívida. E a imputação da justiça de Cristo, a imputação da justiça de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, você pode abrir comigo? 2 Coríntios capítulo 5.
2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, é um versículo famoso que nós conhecemos, né? 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele fomos feitos justiça de Deus. Então, eu quero que nós pensamos um pouco sobre isso, né? Aqui ensina que a doutrina, né, da dupla imputação. Dupla imputação. Cristo, sem pecado, assumiu nossa culpa na cruz. Ele se fez pecado por nós. E a sua justiça foi creditada a nós, permitindo que sejamos declarados justos perante Deus, a justiça de Deus em Jesus. É a base da substituição penal, onde ocorre uma troca divina. Ele recebe o nosso castigo e nós recebemos sua santidade. É uma troca. A justiça de Deus foi imputada a cada um de nós. No momento que nós cremos pela fé no sangue de Jesus, fomos justificados gratuitamente. Aquele que não conheceu o pecado, né? Aqui a parte B do versículo de 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado refere-se à perfeição e santidade absoluta de Jesus Cristo. Né? Em 1 Pedro 2 fala que ele não pecou, mas ele se fez pecado por nós na cruz do Calvário. Ele o fez pecado por nós, significa que Deus tratou Jesus como culpado de todos os pecados humanos na cruz, imputando-lhe nosso fardo. 1 João capítulo 2, versículo 2. 1 João capítulo 2, versículo 2 está escrito: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Então, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, pela união com Cristo, sua justiça é aplicada a nós, tornando-nos aceitáveis a Deus. E essa é uma grande troca, né? É uma troca legal e espiritual, onde o pecador é declarado justo por causa da obra de Cristo e não por méritos próprios. Essa verdade transforma a identidade do cristão, que passa a viver não pela própria força, mas pela justiça que recebeu de Cristo Jesus. A justificação eterna e perfeita. Romanos capítulo 8, versículo 1. Olha lá comigo, Romanos 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1 está escrito: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse versículo é considerado um dos pilares mais fortes da teologia cristã, declarando: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse versículo sela a doutrina da justificação como um ato eterno e perfeito, concluindo a argumentação de Paulo sobre a inabilidade da lei humana e a suficiência da graça de Deus. A natureza da justificação, eterna e perfeita. Eterna e perfeita. Nenhuma condenação. A palavra no grego, katakrima, vamos deixar aqui um pouquinho, né? Eu gosto dessa frase. Katakrima significa, refere-se ao veredito da culpa e à sentença penal. O texto afirma que não há zero condenação remanescente. Agora, a justificação é instantânea no momento da fé em Cristo. Não é um processo futuro ou condicional
a perfeição humana, mas uma posição atual de quem é nascido de novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A obra foi completa e é completa. A condenação que merecíamos caiu sobre Jesus na cruz. A dívida foi paga. Eu já falei sobre isso, né? Está consumado, tetelestai. A nossa dívida foi paga na cruz por meio do sangue de Jesus Cristo. Ali uma vez para todos sempre. Para todos sempre. Então, amados irmãos, não é um processo, é algo imediato quando a pessoa nasce de novo, porque a obra foi completa. A condenação que nós merecíamos caiu sobre Jesus. A dívida foi paga, tornando a justificação um ato perfeito e concluído. E a prova que a justiça de Deus foi satisfeita foi a ressurreição de Cristo. Tirado, necron, vem do necrotério. Jesus foi tirado dentre os mortos. Ele ressuscitou. E essa é a prova que a justiça de Deus foi satisfeita na cruz por meio de Jesus Cristo e imputada a nós, pecadores, que nascemos de novo. Ela é eterna. Por ser baseada na justiça de Cristo, que é perfeita, e não na nossa, a justificação não é perdida por falhas humanas. Pois o cristão não vive mais debaixo de uma sentença penal. Não vivemos mais debaixo de uma sentença penal. A condição é, em Cristo Jesus, nenhuma condenação. Em Cristo Jesus. A promessa não é universal, mas exclusiva para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, cada um de nós, seja africano, seja brasileiro, seja norte-americano, todos nós que estamos em Cristo Jesus, né? Somos novas criaturas e nenhuma condenação há para cada um de nós. Não há condenação. Não há mais culpa. O preço foi pago e foi pago na cruz do Calvário. E a outra palavra que é está em Cristo. Estar em Cristo significa a nossa união viva e salvadora com Ele, fruto da fé e não do esforço próprio. Implica uma mudança de posição debaixo da lei do pecado da morte para debaixo da lei do espírito de vida. Consequências práticas: libertação da culpa. Não há mais condenação. A voz de condenação não vem de Deus. A certeza do perdão destrói a culpa paralisante e o medo. A certeza do perdão. Nós não estamos nos esforçando para ser perdoados. Nós já somos perdoados. Perdoados. Perdoados, esquecidos e se foram para sempre. Seu sangue cuida de mim. Ele cuidou de quem eu fui. Ele cuida de quem sou. Tenho tudo que ele é. Agora eu posso. Tenho tudo que ele é. Agora eu posso dizer: Cristo Tu é minha vida hoje e meus pecados sepultados no mais profundo do mar. Perdoados, esquecidos e se foram para sempre. Seu sangue cuida de mim. Então, amados irmãos, fomos libertos da culpa, não há mais condenação, né? Viver em Cristo, eu já falei isto, não é uma licença para pecar. A graça de Deus não é uma licença para pecar, mas um meio que Deus usa para nos libertar dos nossos pecados, né? Então, é um chamado para andar segundo o Espírito, motivado por gratidão e amor, e não por medo
da sentença, porque não há mais condenação. Segurança. A luta contra o pecado permanece. Nós sabemos disso, por exemplo, Romanos capítulo 7, Paulo fala dessa luta, né? Ele fala, sempre que eu quero fazer o bem, faço o mal, mas aí já não é eu que faço, mas o velho homem que habita em mim. E ele fala, miserável homem que sou, em Romanos capítulo 7, versículo 24 a 26, ele fala assim, mas graças a Deus por meio de Cristo Jesus. Aí vem capítulo 8, versículo 1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. A batalha agora não é para evitar a condenação, porque não há mais condenação, mas para viver na liberdade já conquistada por Jesus no Calvário. Em resumo, Romanos 8:1 declara que cada um de nós, nascido de novo, unido a Cristo, é libertado para sempre da sentença da morte, estando reconciliado e justo diante de Deus de forma inabalável. Justo, cada um de nós fomos declarados justos. A distinção entre justificação e santificação. 1 Coríntios capítulo 1, olha comigo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Paulo diz o seguinte. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Olha, Paulo está afirmando que cada um de nós somos de Jesus. Este versículo destaca que tanto a justificação quanto a santificação, fluem da nossa união com Cristo, mas representam aspectos diferentes à obra da salvação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, justificação, ou seja, justiça. Definição, é um ato legal e instantâneo de Deus, no qual ele declara o pecador justo com base na justiça imputada de Cristo. O foco, a posição do crente diante de Deus, perdoado e aceito. Nós não estamos lutando para ser aceitos por Deus. Nós já somos aceitos, perdoados para sempre. Perdoados para sempre. O tempo acontece no momento que nós nascemos de novo. No momento que nós nascemos de novo, fomos declarados justos, justificados pela graça. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, refere-se a Cristo como nossa justiça. Direito de estar diante de Deus. Nós temos o direito de estar diante de Deus por causa da justiça de Deus manifestada e satisfeita na cruz do Calvário. Nós hoje podemos andar em novidade de vida e na presença de Deus, porque nós fomos aceitos, perdoados por meio da obra consumada. Santificação, definição. É uma obra progressiva do Espírito Santo que transforma cada um de nós de dentro para fora, nos capacitando a subjugar o pecado e viver de forma mais parecida com Cristo. O foco da santificação, a condição e caráter do crente, transformação interior e separação para Deus. Tempo, um processo contínuo durante a vida cristã, a vida presente. De acordo, nós vamos caminhando, nós vamos aplicando a palavra de Deus em nossas vidas, o Espírito Santo vai nos transformando de dentro para fora. Amém? De dentro para fora. Então, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, refere-se a Cristo como nossa santificação. Quem nos separa e nos torna santos, inculpáveis, sem culpa, sem condenação, justificados diante de Deus. Paz com Deus como resultado. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1, está escrito o seguinte.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Irmãos, aqui Romanos 5:1 declara que, ao sermos justificados pela fé em Jesus Cristo, obtemos paz com Deus, eliminando a inimizade causada pelo pecado. Essa paz não é uma sensação passageira, não, mas um estado de reconciliação permanente e segurança eterna, resultando em graça, esperança e alegria, mesmo em meio a tribulações. Fundamento: a justificação, ser declarado justo, vem exclusivamente pela fé em Jesus e não por obras. Em Pedro, olha lá comigo, em Pedro, 2 Pedro 3,18, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, está escrito, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Perdão. Então, paz com Deus significa fim da ira contra o pecado e acesso livre à presença de Deus, estabelecendo um novo relacionamento de paz. Perdão. As consequências, além da reconciliação, gera esperança na glória de Deus e firmeza na graça. Essa paz ativa permite a cada um de nós viver com segurança, sabendo que a condenação foi removida e a graça de Deus domina cada um de nós, as nossas vidas. Então, em resumo dessa aula, a obra do Calvário, vou fazer aqui bonitinho, né? A obra do Calvário satisfez a justiça de Deus. 1 João 2:2. Todos os pecados da humanidade foram lançados em Jesus. Todos os pecados da humanidade foram lançados em Jesus. 2 Coríntios 5:21. Todos os nossos pecados foram imputados em Jesus. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 5:1, que nós acabamos de ver. A paz que excede todo entendimento, de acordo com Filipenses 4:7, que guarda nosso coração, nossa mente, foi proporcionada a nós, com Deus, por meio de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, Deus confiou a nós a palavra da reconciliação. Nós que fomos reconciliados com Deus, Deus confiou em nós a palavra da reconciliação. E por último aqui, 2 Pedro 3:18. O justo morrendo pelos injustos, para que nós que éramos injustos fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, a obra de Deus, a obra do Calvário foi satisfeita na cruz do Calvário. Os pecados de toda a humanidade foram imputados a Jesus. Ele se fez pecado por nós. O justo morrendo pelos injustos, para que nós tornássemos justos diante de Deus. E a paz é o resultado. A paz, justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Amém? Então vamos ficar por hoje, porque agora eu já voltei sentindo muita dor. E nós vamos falar sobre isso mais algumas vezes,
nas próximas aulas, tá bem? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, seja firme e bom estudante da palavra de Deus, porque Deus vai te usar para a glória dele. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.